Fecha aqui? Né? Mais fácil. Eu vou deixar aqui. Não, a gente deixa aberto. Organização. Boa noite. Eu sou a Bianca, da Tapera. Queria agradecer a presença de todo mundo no lançamento do Tem Saída. E vou passar a palavra para a Joana, que vai conduzir a mesa. Muito obrigada. Oi de novo. Eu acabei de dar um recado dizendo que a gente ia atrasar um pouco, porque a gente estava esperando que um número bastante grande de autoras que está felizmente presente aqui estivesse presente. Agora a gente está com uma lista bastante completa e podemos dar início ao evento de lançamento do Tem Saída. Eu não vou me delongar muito, porque nós temos a organização do evento, vai ser nós quatro que estamos aqui, que somos as organizadoras do livro. Vamos apresentar um pouco da ideia do livro e depois cada uma das autoras vai falar um pouquinho sobre o capítulo que escreveu para o Tem Saída. O Tem Saída surge de uma noção que a gente tinha de que as vozes de mulheres no debate político frequentemente é silenciada, e a gente queria, como comprometidas que somos com metodologias feministas, especialmente do feminismo interseccional, de pensar, pensamos que que era um momento muito importante na história do Brasil para a gente fazer justamente essa marcação. Então, sem querer falar muito sobre o livro, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todas as autoras que estiveram aqui. O livro está à venda ali fora, como todo mundo pode ver. A gente vai ficar disponível para assinar, enfim, para conversar com vocês depois. Muito bem-vindos e esperamos que seja uma noite de bastante troca, de bastante conhecimento e de bastante compreensão política a partir dos múltiplos pontos de vista das diversas mulheres que compõem essa obra fundamental neste momento do nosso país. Então, muito obrigada a todos. Vou passar o microfone para a Winnie Bueno e assim a gente vai seguindo a noite. Boa noite a todas e todos. O meu nome é Winnie. Eu sou mestranda em Direito pela Universidade do Vale Rio dos Sinos. Sou do Rio Grande do Sul, então toda vez que eu venho para São Paulo eu fico me sentindo muito uma guriazinha do interior, assim, né? É tudo muito grande, as coisas muito... Mas esse espaço é um espaço bastante acolhedor, não é sem razão que foi esse o espaço em que a gente, né, escolheu para fazer o lançamento desse livro, que também fala muito sobre acolhimento, né? Então, todo o processo de produção do Tem Saída, que nasceu muito na necessidade que a gente identificou de pensar a política, né, de pensar a política a partir das mulheres, ele dialoga muito com esse espaço aqui. Então, para nós é um prazer bastante grande estar aqui, para mim especialmente, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Tem várias mulheres aqui que eu acompanho e que me são referências, né? E o livro, ele também é um pouco isso, né? São mulheres apontando saídas a partir do pensamento de mulheres, especialmente do pensamento de mulheres negras. Então, toda a organização do Tem Saída perpassa por essa centralidade das epistemologias feministas negras como centrais para que a gente possa sair desse momento de crise em que a periferia é a solução, né? Então, todo o nosso livro se organiza a partir dessa perspectiva. A gente espera que vocês encontrem saídas, né, a partir dessa leitura, que para nós foi muito gratificante. Quando a gente leu o livro, todos saímos... tem uma esperança, né? Tem algumas coisas aí que dá para a gente pensar, e que o livro seja, enfim, bem vendido e que a gente consiga compartilhar muitas ideias a partir dessas organizações de mulheres pensadoras brasileiras que propõem saídas, que é onde a gente vai conseguir superar, né, esse momento bastante emblemático da nossa política. Então, muito obrigada. Passo agora imediatamente para a Esther. Boa noite, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou emocionada vendo tanta gente, vendo tanta mulherada, né? Outro dia, eu coloquei no evento, no Facebook, veio um hater daqueles, enfim, dos tantos, no Bolsominion. Falei, como professora, vocês feministas só querem causar, né? Falei, mas óbvio, né? Claro que a gente quer causar, né? Não gostou, chore livre, meu querido, né? Mas a gente vem para causar mesmo, né? Mas eu queria muito agradecer essas três mulheres aqui, fundamentalmente, porque a ideia do livro, eu acho que para mim a questão fundamental que eu queria passar para vocês, a ideia do livro é que tem duas coisas que para nós apontam na saída, né? É a luta, mas é o amor também, né? O amor enquanto reconhecimento, enquanto humanidade, enquanto respeito, enquanto olhar no olho do outro e reconhecer a humanidade do outro, né? Então, tem saída, sim.
a esperança, a alegria e o amor são formas de resistência e são formas de luta. Então, vamos que vamos. Muito obrigada. Bom, muito boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Esse livro é um sonho. Ele foi construído com muita amizade, com muita, vou usar uma palavra, sororidade, né? No sentido mais literal da expressão. A gente quer agradecer a cada um que está aqui e a minha mensagem final neste momento, eu queria que, para quem já tem o livro, abrisse na primeira página e que a gente dedique esse livro para uma mulher que, para nós, é uma escolha das organizadoras. Não pode chorar. A gente dedica esse livro a essa incrível, que ela representa... Ela, assim como todas representam muito pra gente, muito. Cada uma que disse sim, a gente dizia yes! A gente dedica a Suzane, ela tem uma história de vida incrível e a história dela tem saída, né? Que a história é justamente essa. Quando pensa que não tem saída, tem muitas. É uma história de luta e continua lutando não só por ela, mas pela vida de tantos outros, como é também na própria luta pelo Rafael Braga. E hoje é um dia muito especial para ela estar aqui. Obrigada a todas. Hoje é uma noite muito especial para a gente. Obrigada. Bom, agora agradecer de novo a presença de todos, mas acho que, sobretudo, esse livro não poderia ter saído sem o aceite de todas as autoras. E foi isso que a Rosana falou. Cada uma de vocês que está aqui, que respondeu com um sim, a gente estava pinote de alegria. Então, é muito importante para a gente que tenham tantas autoras presentes. E a gente vai convidar as autoras para virem até aqui na frente agora. Eu vou passar a palavra para a Suzane, ela vai iniciar. Mas é claro, meu bem, você acha que é fácil ser homenageada do livro? Então, a gente vai passar a palavra para a Suzane. Mas autoras, Lina, Laura, Dani, venham todas aqui para frente. Ju, vem mais para cá, para que todas vocês possam contar um pouco para todo mundo que está aqui presente, um pouquinho a respeito dos capítulos que compõem este livro maravilhoso. Então, Diva, com você está a palavra. Tá. Cadê todo mundo? Eu acho até que... Vamos juntar mais. Olá. Olá. Eu sei lá o que eu falo. Boa noite a todos e todas. Olá. Primeiramente, eu acho que é agradecer mesmo o convite, porque para mim é muito estranho. Eu estava aqui com o pessoal que estudou comigo, com o pessoal que eu conheço há, sei lá, 10 anos, e a gente, meu Deus, como a gente chegou a esse ponto, sabe? Tipo, o que aconteceu para você estar aqui hoje? Eu não sei, sabe? Eu não sei, é muito doido, mas eu estou tentando não chorar. Mas eu queria agradecer o convite, porque eu parto muito da perspectiva de que todo mundo que vem de onde eu venho, sabe? De ADM, escola pública, pais que não têm ensino superior e assim por diante, tem sim uma opinião política. Eu acredito que todo mundo tem uma opinião política, embasada em autores ou não, mas que é muito raro a abertura de espaços para que pessoas como eu falem suas opiniões. Eu costumo falar que uma das coisas muito perceptíveis é que eu jamais estaria com esse microfone na mão se eu não tivesse um diploma da USP. E isso ainda é uma coisa muito triste, porque eu sei que tem muitas pessoas não diplomadas que têm muito a dizer, mas vocês, eu digo vocês, todos nós ainda temos muita relutância em ouvir o que essas pessoas têm para falar. Então, assim, eu só tenho a agradecer de verdade, e eu vou tentar ser breve, falar sobre o capítulo. Quando vieram conversar comigo sobre escrever um artigo para o livro, eu já me tremi toda. Eu falei, oxe, por que eu quero isso? Sabe? Tipo, não fazia nenhum sentido para mim. Mas
Principalmente porque me trouxeram um arsenal de perguntas que seria interessante trabalhar com essa perspectiva, né? Perguntas motoras para você escrever e tal. E uma das perguntas que estava no rol que me chamou muita atenção era quais seriam os caminhos para a reconstrução da nossa democracia. Quando eu bati naquela pergunta, eu falei, é essa que eu vou pegar, porque eu não quero reconstruir nada, eu quero que bombardeie essa democracia que a gente tem, sabe? Eu quero que explodam, que enterrem essa porcaria. E eu acho que o artigo que eu escrevi, ele se baseia basicamente nessa premissa, né? Eu costumo dizer que eu me dou ao luxo de ser radical, sim, porque se for para trabalhar com umas construções meio básicas, tipo menos pior vale, eu nem vou, sabe? Assim, então me dou o luxo de jogar as expectativas lá no alto e trabalhar por essa perspectiva, porque o que eu tento propor no livro é que não, é só uma parcela muito específica da população que tem cor e classe definidas, podem dizer assim com o peito aberto de que a gente vive numa democracia plena, com amplos direitos. Eu creio que não é isso que acontece e que fechar os olhos para isso, insistir numa reconstrução do que a gente do que a gente sempre teve, é meio que fechar os olhos para tudo quanto é desgraceiro. Eu achei até incrível, porque colocaram o capítulo que eu escrevi na parte do livro, que é Corpo, Vida e Morte. Eu achei isso tão poético, sabe? Tipo, nossa, bonito, né? Parece até que, chique. Mas, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu convido vocês, né, que leiam o capítulo para pensar em outras perspectivas, em outras saídas por fora disso que a gente já conhece, para a gente pensar em outras instituições, pensar em outros modos da gente pensar nosso governo, da gente pensar nossa participação política, porque eu acredito que democracia não pode, de jeito nenhum, ficar restrito àquela lógica de voto. Né? Quando você só vota e acha que isso é democracia e perdeu, não é bem assim, eu acho que é um pouco além. Então é esse convite que eu faço, eu agradeço muito, não vou me estender muito porque eu estou com vergonha, não é mesmo? Mas é isso mesmo, pessoal de Diadema que veio, valeu, meu filho ali, é nóis, é isso mesmo. Boa noite, gente. Eu vou ficar sentada porque eu já andei bastante e eu tenho um problema no tornozelo. E por isso que eu cheguei atrasada e queria até pedir desculpas, porque eu estava muito cansada. Fui querer extrapolar Fui querer extrapolar um pouco ontem e hoje realmente eu fiquei mal. Eu estou muito feliz em estar aqui. Quero agradecer primeiramente a todas as mulheres negras que vieram aqui hoje, a tia Ana, que é uma pessoa que eu amo muito, que é daqui de São Paulo, que veio, a Cris, ali, enfim, a Tainá, que está lá fora, a Gabriela, a minha prima Ana Carolina, que veio. Enfim, eu estou muito feliz em conhecer algumas pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Poder olhar nos olhos é importante. E eu fiquei muito honrada com o convite. É a primeira vez que eu escrevo num livro. E um livro que me parece que é o primeiro livro escrito só por mulheres falando de política. E fazer parte disso é muito importante. Eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. E eu fui para a capital com 24 anos e lá eu comecei. Eu era uma do interior, né? Tipo assim, seria isso lá no Rio de Janeiro. E quando eu fui para o Rio, eu tive que enfrentar muita coisa, sendo uma advogada negra. Eu sou advogada, né? Sindicatária. Trabalho no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ desde os 25 anos de idade. E me parece que até hoje a minha presença incomoda muito. No mês passado, eu recebi uma voz de prisão de um servidor público da UFRJ. Enfim, essas coisas que acontecem só com mulheres negras, né, que estão advogando, porque um homem branco de terno não recebe voz de prisão assim dentro de uma universidade federal que tem um reitor progressista. Enfim, é importante dizer que eu não ameaço ninguém de nada, mas quando eu digo que vou fazer alguma coisa, eu faço. E essas pessoas, assim, até para dar um retorno para quem esteve acompanhando, já tem processo aberto para apurar o que aconteceu, porque isso é fascismo. Enfim.
E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. E foi num período em que eu estava muito fragilizada emocionalmente. E eu cheguei a dizer não. Eu falei com a Joana que eu não ia participar porque eu não estava tendo tempo, não estava tendo cabeça para pensar em alguma coisa para escrever. Eu tinha sofrido uma tentativa de assalto em que eu reagi. E o vidro do meu carro não tinha película. Eu só escutei aquele homem batendo. E quando eu olhei, era um homem negro e eu vi a arma. E quando eu nunca tinha sofrido uma tentativa de assalto. Então, quando eu olhei para aquele homem em situação de vulnerabilidade, eu lembrei das pessoas que falam assim: o dia que você for assaltada ou que eles colocarem uma arma na sua cara, eu quero ver se você vai continuar defendendo. E aí chegou o meu dia. E quando eu olhei para aquele homem, eu não conseguia sentir raiva, eu queria conversar com ele. E aí eu fiquei olhando para ele, fazendo assim, eu olhava para o retrovisor e falava: o que eu vou falar com ele? Ele: abre logo, eu vou estourar a tua cabeça. Me dá logo, porque eu estava, mexendo no celular, porque estava engarrafado. E aquele homem em situação de vulnerabilidade ali, aí eu falei: você não consegue, né? Você não tem uma reação muito... Mas eu não consegui sentir raiva daquele homem. Eu saí dali extremamente abalada. E quando eu cheguei em casa, porque eu acelerei e aí parei mais à frente para olhar para ver se eu tinha levado um tiro. E quando eu cheguei em casa, eu chorava muito. Mas não porque eu estava sofrendo aquilo. Porque eu vi aquele homem ali e eu sabia que se ele não... que colocaram ele naquela situação, né, de vulnerabilidade ao ponto dele ter que violentar, né? Ele é uma vítima do sistema tentando vitimizar uma outra vítima do sistema, que sou eu também. Eu queria poder conversar com ele: cara, vamos conversar, eu não sou sua inimiga, mas, enfim. E saí e passei a noite toda pensando naquele homem, já sabendo, já prevendo qual seria o futuro dele. E aí foi quando eu resolvi falar da crise no Rio de Janeiro, da violência. Porque isso é uma coisa que precisa ser falada, né? E aí vocês vão... Eu não vou falar muito do texto em si, porque aí vocês têm que ler o texto. Mas o Rio de Janeiro hoje é uma cidade que, por exemplo... as pessoas estão... Vocês viram a crise, né? As pessoas não estão recebendo pagamento. A gente tem um governador que é um bandido, né? Tem uma quadrilha no Rio de Janeiro. Então, a gente está à margem mesmo da violência. E as pessoas que já viviam em situação de vulnerabilidade estão em situação ainda pior. E eu tenho um padrasto que ele foi preso na época da ditadura militar. Ele tem 86 anos. E quando eu falei para ele que eu ia escrever... Ele falou assim: você vai escrever o quê? Aí eu falei: vou escrever isso, isso, isso. Ele falou assim: mas para quem? Para intelectual ler? Aí eu falei para ele assim: por que? O senhor tem alguma coisa contra intelectuais? Ele falou: não, mas eu acho que vocês, jovens, têm que dialogar com a massa. Porque é a massa que é a esquerda. Né? E aí faz aquele link, né? Que no Brasil, classe tem cor. Que Angela Davis, Sueli Carneiro já falam. E então eu tentei fazer uma escrita para dialogar com a massa. Eu não sei se a massa vai ter acesso ao livro. Eu espero que as pessoas possam, inclusive, estar dando de presente, né? Por isso, eu fiquei muito feliz, porque tem muitas mulheres negras. E quando eu olhei, assim, é uma coisa... Todas as mulheres negras falaram... Né, nós falamos sobre o nosso povo, sobre a nossa opressão, né? E é importante que as pessoas entendam isso, que nos escutem, que nos leiam, né? Eu estou gostando muito de ver que está cheio aqui, né? Eu estou muito emocionada. Eu até peço desculpa porque eu falo bastante, eu sou uma faladeira, mas num momento desse não tem como você não se emocionar, né? Eu vim de uma realidade em que jamais eu imaginei um dia tá num livro, né? Então você sair daquela realidade do Facebook e você receber um convite para escrever um livro com tantas intelectuais, e você pensa: será que
tem que ser para mim mesmo, porque nós, mulheres negras, somos vitimizadas todos os dias. Porque todos os dias, por mais que a gente seja intelectual, por mais que a gente estude, leia, fale, grite, vá com o megafone para a rua, tem sempre uma pessoa que olha para a gente e diz: você não é isso aí, não é o seu lugar, você não tem que estar aí. Então é todo dia uma luta. Até chegar aqui e sentar nessa cadeira, tem, né, a nossa criança está aqui dentro dizendo: aí não é para você, você não é para estar aí. Quem é mulher branca, mesmo que seja de origem pobre, não sabe o que é isso. Não sabe. Nunca vai saber. E vocês precisam saber, porque as nossas crianças, elas precisam saber também que existem mulheres negras escrevendo. Ontem eu fui num samba no Jardim, Miriam e uma criancinha falando para mim, eu não estava entendendo o que ela estava falando, e aí ela falou no meu ouvido: amanhã eu vou no lançamento do seu livro. E eram crianças negras. Eu falei: o livro não é meu, não. São várias mulheres escrevendo. Mas eu escrevi, sim, um capítulo desse livro. E eu agradeço a todo mundo que está aqui. Peço desculpa pelas lágrimas. E muito obrigada, gente. É só isso que eu tenho para dizer. Agradecer. Bom, eu sou a Lina Ramos, eu sou, como eu coloquei no texto, eu me identifico nordestista, porque eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, e com 8 anos me mudei para Belém do Pará. Então muda tudo, a relação com a água, a relação com a comida, a relação com o clima, a relação com o vento, a relação com o sotaque. E morei por lá durante 15 anos, há 8 estava na Bahia e estou há 2 meses no Rio. E quando me veio esse convite também pela Winnie, grandíssima Winnie Bueno, é mesmo, eu também fiquei assim, eu falei: mas gente, não, pera, amiga, não é assim. Porque bate uma insegurança muito grande, né? Eu fui candidata nas eleições de 2016, a vereadora pela cidade de Salvador, com a pauta da legalização da maconha contra o genocídio e encarceramento em massa da população negra. Isso foi um desafio muito grande. Primeiro porque essa batalha contra o genocídio e contra o encarceramento, ela não encontra... Às vezes parece que não encontra saída. É muito bacana na retórica, é muito bacana na crítica, mas sempre nos espaços estão se perguntando como é que faz para, de fato, acabar com esses índices, acabar com esses dados. E lá em Salvador, a experiência que eu tive por lá, trabalhando durante 4 anos na Universidade Estadual de Feira de Santana, dando aula de estágio, eu sou professora de Educação Física, para a galera do ensino médio, então, ensinando a serem professores, essa realidade de cortes da educação lá na Bahia já estava chegando muito forte por um governo do Rui Costa, e que a gente passou, eu não acredito que algumas, né, já saibam também, na chacina do Cabula, onde a Polícia Militar da Bahia mataram 12 jovens do Cabula, e o governador chamou os policiais de artilheiros. E aí, no meio dessa coisa toda, no meio da crise, quando boa parte dos meus colegas, professores na universidade, estavam se perguntando quais seriam os impactos da crise, numa bendita assembleia, eu levantei para lembrar que teve um dia, não muito distante, onde 100 mulheres trabalhadoras terceirizadas foram demitidas, e não teve uma grande comoção da universidade com aquelas mulheres. Eram, em maioria, mulheres negras, e eram mulheres que eu me identificava muito mais do que os colegas de profissão do departamento, as disputas do departamento. Enfim, quem trabalha um pouco na universidade sabe, às vezes, como essas coisas são meio disgusting. E quando a Winnie me convidou para falar sobre crise política, esquerdas, no livro Tem Saída, que reúne várias mulheres fodas, eu fiquei, gente, que responsabilidade. E foi uma imersão onde eu me lembrei de vários aspectos, em especial dessas mulheres que eu convivi durante 4 anos.
E me lembrei da minha avó, que em Natal, no Rio Grande do Norte, antes de eu me mudar para Belém, tinha uma imagem de uma mulher no quarto dela. Eu perguntei quem era minha bisavó. E aí ela foi... E eu estava aprendendo o que é bisavó, tataravó, né? Aí você fica tatara, para tentar lembrar, saber essa tal da árvore genealógica. E a minha avó me lembrou, para mim e para minha irmã, dizendo que não era para a gente nunca esquecer que na nossa veia corria sangue de escravos. Eu não tive tempo para debater com a minha avó sobre o que a gente já acumulou, sobre ter sido escravizado. Mas aquela memória foi a memória que carregou comigo para Belém, que foi para a Bahia e que carrega comigo até hoje. Eu sei que está muito presente aqui também. E que me fez retomar essa invisibilidade dos problemas das mulheres negras, né? De repente, todas essas histórias fizeram conexões. As mães dos jovens de periferia que fumavam maconha e não queriam ser obrigados a engolir baga, para além de simplesmente uma vontade de legalizar porque quer fumar de boa ou porque quer plantar sua maconha em casa, né? Todo mundo que pode plantar. E aí esse texto ele reúne um pouco dessas minhas inquietudes, dessas minhas indignações nesses espaços de militância, onde parece sempre que o problema da mulher negra é um problema só dela, né? E aí a Bell Hooks me veio com uma reflexão que quando se fala de feminismo, você vê uma mulher branca, e quando se fala de movimento negro, você vê um homem negro, e a mulher negra ela fica passeando por ali. Ainda se tem muito medo da auto-organização das mulheres negras, como se, enfim, não vou também ficar aqui me delongando, mas o texto ele trata um pouco sobre essas reflexões e para o que eu carrego na militância, para que a gente possa encontrar saídas coletivas, né? A gente precisa identificar o potencial transformador que cada um tem, para a gente poder, de fato, alçar uma nova democracia, porque essa que está aí, ela nunca foi uma democracia para minha avó não queimou sutiã, ela provavelmente estava passando roupa. E a gente precisa reinventar uma história que dê, de fato, né, a divisão do poder, da cultura, do acúmulo do conhecimento para a maioria da população, e não que a gente continue na base de quem é primeiro precarizada, quem sai primeiro, né? A gente trabalhou na feira, e eu me pergunto, os anos que eu trabalhei na feira com a minha mãe já contariam na reforma da Previdência? Provavelmente não, né? Então, a gente vive numa conjuntura onde eu acho que a saída estão nas mulheres negras, exatamente por esses elementos que essas mulheres maravilhosas colocam aqui e apresentam para a gente o tempo inteiro que a saída está naquelas que estão na base da sociedade. Tem muito o que falar, tem muito o que dizer, como é que se luta contra os senhores, como se luta contra esses colonizadores que vêm com novas roupagens aí para tirar nossos direitos. Então, eu também não quero me delongar aqui, eu quero, até porque vai juntar um monte de história, capaz de eu ficar me emocionando também, começar a gaguejar e etc. e tal. Então, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês, que, para além de ser um primeiro artigo também que eu escrevo no livro falando sobre mulheres negras, é um livro organizado por mulheres, é um livro escrito por mulheres, que, como eu estava falando lá fora, né, não é um livro que fala sobre o feminismo, é um livro que coloca o feminismo em ação, que colocam as mulheres para debater o assunto da política, sem colocá-las num rótulo, sem colocá-las numa caixinha. E eu acho que é isso, é um grande pontapé, vamos divulgar bastante esse conhecimento, adorei conhecer e participar aqui. E só tenho a agradecer mesmo, parabenizar pelo projeto, pela coragem de nós todas, que é assim que a gente se fortalece para manter em pé na luta, né? Aí contra o desemprego, no caso é meu caso, se tiver algum bico aí podem me chamar, que estamos aí, né? Estamos aí para juntar. E é isso, gente. Obrigada, parabéns, grandes mulheres. É uma satisfação, um prazer imenso dividir esse espaço com vocês. Obrigada. Meu nome é Daniela Mussi, eu sou cientista política. Queria agradecer imensamente o convite a Winnie, Esther, Joana e Rosana, que construíram com a gente, né, vieram construindo essa proposta desse livro.
Eu também fui uma das que ficou na dúvida se conseguia produzir uma análise política que não falasse só de mulheres, que pudesse transcender para pensar a política, porque esse normalmente não é o espaço nosso, né? Ou é sempre um espaço no qual nós temos muita dificuldade de falar, de dizer o que pensamos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com mulheres tão maravilhosas, trajetórias tão importantes, na vanguarda mesmo, na direção daquilo que é um processo de reencantamento na política. Eu acredito que esse livro representa muito bem essa composição, o que é a renovação da política, como ela precisa ser organizada, que vozes precisam coordenar esse processo, dar o tom desse processo. Então, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte de um projeto coletivo desses. E a minha contribuição no livro é um artigo sobre o feminicídio, onde eu discuto, por um lado, a capacidade do movimento de mulheres em pautar o feminicídio, colocá-lo no léxico político brasileiro como tal, a violência motivada pela misoginia, e a qual as mulheres negras conhecem muito bem, melhor do que ninguém na nossa sociedade, e como esse processo de avanço de lutas feministas vem sofrendo ataques e movimentos de retrocesso muito profundos nos últimos anos, inclusive com o próprio questionamento desse léxico, né? Ataques que chegam mesmo ao simbolismo, à própria simbologia das palavras que as mulheres conseguiram desenvolver, né, e transformar o português, digamos assim, a nossa língua nos últimos anos. E eu pego um caso específico, que é de um assassinato de uma mulher, em que eu vou mostrando como esse assassinato vai sendo ressignificado nas redes sociais, pela imprensa comercial, pela polícia na delegacia, pela pressão que a família dela sofre, a ponto de se colocar a questão de se aquilo era um feminicídio ou não, sendo que todos os indícios apontavam para uma violência marcada pela misoginia. E aí faço uma discussão sobre justamente a violência contra as mulheres como uma ponta de lança dos ataques à democracia, mesmo essa democracia toda errada, contraditória, desigual, mesmo essa ainda se vive um recuo ainda maior, né, um processo de destruição dos poucos direitos, das poucas garantias que foram conquistadas ao longo das últimas décadas, né? E como a questão das mulheres, as questões que envolvem as mulheres brasileiras narram muito bem o que é a crise e o retrocesso da democracia brasileira, né? Como essa não é uma questão secundária. E o que me moveu para escrever sobre isso é justamente anos de ver esse debate, principalmente na universidade, que é o lugar onde eu trabalho e tenho contato, essa questão como uma questão menor, como um apêndice, como uma questão absolutamente secundária para pensar política, para pensar economia, para pensar cultura, para pensar todos os âmbitos da vida social, né? Então, e eu acredito que hoje a gente vive um contexto que não é só as mulheres estão conseguindo colocar no centro, problematizando o problema do machismo como um problema que ajuda a pensar a política como um todo. Eu acho que isso vem associado à questão da raça. Acho que as universidades brasileiras vão enfrentar no próximo período uma fase duríssima de debates sobre como a inclusão racial não é uma inclusão formal, como ela, de fato, transforma o conhecimento, transforma a forma de pensar a ciência e de pensar o saber dentro do nosso país. Acho que precisamos de espaços como esse, iniciativas como essa, que possam promover um encontro crítico para poder avançar nesse sentido, porque os desafios são gigantescos e, se nós não abraçarmos, a direita vai abraçar.
porque não há vácuo. Ou se não houver processos de encontro crítico, conflitivos, mas que possam fazer avançar uma proposta democrática com cor, raça e gênero, com raça, gênero e classe para a nossa sociedade, outros vão construir isso. Então eu vejo Tem Saída como ele em si já é a materialização de saídas possíveis num campo democrático, inclusivo, e espero que desse projeto surjam muitos outros e que possamos estar juntas, conversando e avançando nessa luta que que só tende a se tornar mais aguda no próximo período. Obrigado, parabéns a todas e seguimos. Boa noite. Meu nome é Catarina Brandão, eu sou diplomata. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Rosana, que me convidou para participar do livro. Assim como as outras colegas comentaram aqui, eu também, no primeiro momento, fiquei com a sensação de que eu não estava à altura da tarefa. Mas, mesmo assim, não quis decepcionar a Rosana e enfrentei. Queria agradecer também ao Antônio, meu colega, dono da Tapera, por manter esse espaço aberto, um espaço de reflexão e de resistência cultural. Bom, acho que eu nem preciso destacar aqui o quanto que é importante lançar um livro sobre política só escrito por mulheres, né? Outras autoras aqui tocaram nesse ponto. Esse espaço da reflexão e da opinião política é um espaço que não costuma estar aberto para nós. É um espaço tradicionalmente masculino. E, ao contrário do que dizem algumas pessoas, que costumam dizer que as formas de discriminação tendem a se atenuar com o tempo, que machismo, racismo, que isso no futuro vai acabar, eu acho que, pelo que eu já vi e que eu já vivi até hoje, a impressão que eu tenho é que a discriminação é uma coisa que tende a se auto-perpetuar e não a se autodestruir. Então, fazer parte desse livro é fazer parte desse esforço de impedir a auto-perpetuação desse padrão. Bom, quando eu comecei a pensar em ideias para falar sobre o tema proposto, sobre a crise, os possíveis caminhos para a esquerda, a primeira pergunta que veio à minha mente foi: mas que esquerda? O que é a esquerda no Brasil hoje? O que é ser de esquerda? O que sobrou? O que se define como esquerda hoje? Existia, até pouco tempo atrás, uma estrutura partidária que, bem ou mal, funcionava e que teve algumas conquistas. E essa estrutura partidária era a espinha dorsal da esquerda. Os movimentos, de alguma maneira, estavam atrelados a essa estrutura. E agora que essa estrutura está se desestabilizando completamente, está ficando claro para todo mundo o quanto ela era obsoleta. Bom, no momento em que chegou o convite para mim para escrever o artigo, eu estava lendo um livro de um filósofo francês chamado Didier Eribon, e o nome do livro é Retorno a Reims. O livro trata de vários temas, é um livro muito interessante, mas, entre os vários temas, ele trata da questão do declínio da esquerda na França e, paralelamente a esse declínio, um sólido crescimento da direita nacionalista, ocupando o espaço vazio que a esquerda deixou, especialmente o espaço tradicional junto ao operariado. Bom, guardadas as devidas diferenças, a gente vê alguma coisa mais ou menos parecida com isso, não só no Brasil, mas em vários lugares. A esquerda parece não ter respostas para alguns problemas muito profundos, né? A questão da segurança, da moradia, da economia, da educação. E, enquanto isso, essa direita fascistoide chega com respostas prontas, muito simplistas, mas que parecem solucionar tudo num passe de mágica. E aí eu fico me perguntando por que as pessoas estão abraçando isso, né? É burrice? Eu acredito que não. Eu acho que todas as decisões políticas são decisões fundamentadas, mesmo as que parecem não ser. E eu acredito que o crescimento desse discurso não tem a ver com burrice, mas sim com o fato de que o outro lado, no caso o nosso lado, não tem um discurso. Não tem um discurso bem estruturado, claro, com respostas para essas questões. Então, o discurso conservador cresce porque
o outro lado não apresenta nada. A gente, nessa crise toda da esquerda, o que eu mais vejo é a repetição de velhos slogans, de velhas bandeiras, de soluções antigas que não servem aos problemas novos. E o momento hoje é outro, né? Não dá mais para se apegar ao passado fingindo que nada mudou. E esse livro que a gente está lançando aqui hoje, ele é muito importante, entre vários fatores, porque ele é uma insurgência contra essa esquerda apática, sem discurso, sem projeto, quase sempre branca e masculina. É uma coisa nova, né? O simples fato de ser um livro organizado, escrito por mulheres, por si só já é novo, e isso dá uma medida do longo caminho que a gente tem pela frente. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigada a todas, parabéns. É uma honra estar aqui. Boa noite. Ai, gente, fico até nervosa de falar depois de tantas mulheres incríveis, mas vamos lá. Estou emocionada também. Queria começar agradecendo a Rosana e as demais organizadoras pelo convite para fazer parte desse livro. O meu nome é Futini, eu sou jornalista e sou cientista política. E a minha colaboração nesse livro é um artigo que faz um paralelo com a série Game of Thrones e o momento político atual do Brasil. Eu quis falar da política a partir da discussão dessa obra de ficção, que é uma série muito popular entre jovens, porque, como acadêmica, eu acredito que a gente precisa descer desse salto da academia e conseguir encontrar uma linguagem para conseguir falar com o público mais jovem. E como essa série é uma série super popular, achei que dava pano para manga para a gente conseguir fazer uma discussão e chamar o interesse, né, das pessoas mais jovens, porque o que a gente está vendo hoje de resistência, que me enche de esperança, que me faz acreditar que tem saída, é a mobilização dos jovens, né, principalmente das mulheres jovens negras que estão presentes nas ocupações das escolas e das feministas e que estão botando para quebrar essa estrutura. Eu sou paraense, né? Estou em São Paulo há 15 anos, faço parte do coletivo Ativismo ABC, né? O ABC presente. Uhul! É isso aí. E faz parte, a gente mantém um espaço coletivo autônomo que chama a Casa da Lagartixa Preta, Malaguinha Salerosa, que é um espaço autogestionário que existe há 13 anos em Santo André. Nesse artigo, eu quis falar, além do paralelo com a série, de a gente pensar a política além da política institucional, da política que se faz no cotidiano, né? Pensando que, independente do golpe e de quem está no poder, existem alguns grupos da população, não só nós mulheres negras, mas a população pobre de forma geral, que, como várias amigas falaram, a classe social no Brasil tem cor, mas a população LGBT, de forma geral, a gente tem que lembrar das pessoas trans, a gente tem que pensar dos indígenas também, e são pessoas que, independente de quem está no poder, estão sofrendo as consequências de uma política estatal que é quase sempre desenvolvimentista e comprometida com o grande capital. Então, se, por um lado, é importante nós discutirmos saídas macro que envolvam a inclusão da população pobre, da população negra na universidade, a gente debateu o encarceramento em massa, a gente tem que fazer uma crítica do Estado como alguém que nos coloca nessa condição subalterna e alguém que está nos matando, né? E que a política ela não está restrita à via estatal, mas ela é algo que faz parte do nosso cotidiano e que está em nossas mãos. E, ao mesmo tempo, falar disso a partir da cultura pop quis trazer uma leveza, porque
como diz a anarquista Emma Goldman, se eu não posso dançar, não é a minha revolução. Então, nós, como mulheres, podemos trazer isso e nos organizando e nos apoiando mutuamente. Acredito que o apoio mútuo é o que pode nos ajudar nessa saída. Obrigada. Por último, mas não menos importante. Queria ficar ali no cantinho para fugir, assim. Aí a Suzane, não, vai mudar de lugar. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes também. Meu nome é Juliana Borges, eu sou filha da Cláudia, sou neta da Romilda, sou bisneta da Damiana. Mulheres negras e indígenas, né, no caso de minha bisavó, que foi já revolucionária no seu tempo, porque fugiu para ficar com meu bisavô. E é uma alegria muito grande. Fico muito assim nervosa e tal, porque eu compartilho muito de algumas coisas do que as companheiras aqui disseram anteriormente, né? Eu tomei um susto quando eu recebi a mensagem da Joana. Eu fiquei sem responder. Daí eu acho que ela, não sei, ela mandou um e-mail, ela foi me cobrindo, sabe, me fechando por várias. Falei, será que ela tá mandando para Juliana certa a mensagem? Fiquei meio. Depois fiquei um pouco. Também passei pela crise da síndrome do impostor, né? Que a gente acha que a gente não tem capacidade de escrever. E eu ainda estava numa fase de bloqueio criativo, então, assim, aquele desespero, será que vai dar? Será que eu vou dar conta e tal? Mas pedi prazo a mais e tal. E as meninas sempre, tipo, não, tá tranquilo, vai no tempo. Foram muito queridas, assim, nesse processo todo, assim, sabe? Foi muito acolhedor, foi muito... Coisa que só mulheres, eu acho, né? Que só a gente... E a gente precisa fazer com que isso passe a ser uma coisa básica, né, do conjunto da sociedade, mas estabelecer esse espaço acolhedor de troca, eu acho que é uma das coisas que a sociedade tem que aprender com o feminismo, né? E aí, quando eu vi as perguntas, vi qual era o tema do livro, né, falar sobre democracia, sobre crise, eu já estava fazendo algumas reflexões sobre crise, sobre feminismo negro, então eu decidi me aprofundar nisso, né? Então no capítulo aí, no meu capítulo do livro, chique, né? Falar isso, assim, a gente até gagueja um pouco, né? Para ver se eu falo sobre feminismo negro, luta anticapitalista e radicalidade democrática. E pensei muito em escrever sobre isso porque a gente está um pouco cansada já, né, de sempre falarem que nós somos as identitárias, né, que o feminismo negro não debate classe, não faz luta anticapitalista. E eu quis trazer um pouco esse elemento, né, então demonstrar um pouco como está no cerne do pensamento feminista negro, necessariamente passa pela luta anticapitalista, né? Esses dias eu estava até assistindo uma entrevista que a Kimberly Crenshaw deu em alguma universidade e tal, e o tema da entrevista era interseccionalidade, e ela, em algum momento, ela falou, eu começo a ficar incomodada com a captura que estão fazendo do conceito, porque estão achando que interseccionalidade não passa por discutir projeto de poder. Né? E ela fala, a interseccionalidade necessariamente passa por discutir poder, então não tem como falar de interseccionalidade sem discutir classe, sem discutir gênero, sem discutir raça. Né? E aquele incômodo dela, assim, foi assim, gente, né? Assim, é um incômodo compartilhado, né? Porque o tempo inteiro a gente tem que reafirmar que não é por acaso que a gente está num país em que 78% da população pobre é negra. Né? Não é por acaso que mulheres negras ganham 25% do salário de um homem branco. Né? Então, a gente tem que
é cansativo, mas é necessário. E eu acho que fica mais necessário ainda quando a gente registra isso num livro organizado por mulheres, escrito por mulheres, da gente discutindo o quanto as nossas pautas não são setorizadas. Né? Nós estamos discutindo sociedade. Então, a Patrícia Hill Collins, ela sempre fala, olha, eu estou discutindo o projeto de poder, eu estou discutindo um outro modelo de sociedade. Né? O pensamento feminista negro está discutindo um outro tipo de sociedade, né? E aí a gente lembra da Angela Davis dizendo que mudar a vida de uma mulher negra é mexer de fato nas estruturas da sociedade, mudar a sociedade, né? Então, o tempo inteiro as intelectuais negras, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, elas estão falando o tempo inteiro dessa mudança estrutural, né? E também tentando nos lembrar o tempo inteiro, falando de Lélia, nos lembrar o tempo inteiro o que é a nossa Constituição, né? O que nos forma, né? Quando ela vai falar do português, ela está falando isso, né? Ela está querendo chamar a atenção para o que nós somos, né? Nós não somos. Ela está tentando puxar a orelha, né? E dizer assim, olha, corta esse cordão umbilical aí com a Europa, porque a gente tem muito pouco daquilo, né? A gente tem muito mais de outros saberes e a gente precisa levar esses saberes em conta. Então eu tentei trazer nesse artigo um pouco disso, né? Um pouco do que seria as pautas centrais da Constituição, do que é um pensamento feminista negro, e dizendo também que não tem saída se não passar pelas mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans, não tem jeito. Né? Os nossos queridíssimos homens brancos, né? Nossos esquerdomachos podem chorar, podem espernear, podem fazer artigo na Folha. Não adianta, assim, vai ter que passar por essa discussão. Nós vamos ter que discutir racismo, né? Então, estava até falando com a Winnie agora, que ela mandou vender o jabá também, né? Então, falar do livro também, que é o livro também, o que é Encarceramento em Massa, que está em pré-venda, que eu escrevi na coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, que eu acho que está ali fora também. E eu estava discutindo muito como é louco isso, as coisas vão se conectando. Porque eu estava tentando discutir seletividade penal. E aí eu estou procurando vários textos e tal, achei um artigo da Winnie falando, gente, Oi? Não é bem um artigo, mas tá lá. Bueno, segundo Bueno, 2017. Tá lá, referência bibliográfica, tá lá. E ela vai falar, gente, não é só seletividade penal, é seletividade penal racial, é seletividade racial que existe no sistema de justiça criminal. Então, assim, é uma mulher negra falando disso, entendeu? A gente tá questionando conceitos que muita gente achava que estavam dados, assim, né? Então, eu acho que a saída passa necessariamente por isso, e eu estou muito feliz mesmo de poder estar nesse time, de poder estar com vocês, e vamos seguir juntas sempre, assim, uma sobe, puxa a outra, de preferência vamos subir todas, assim, já quebrando tudo, né? Já empurrando tudo e construindo algo novo, algo de fato radical, como diz Angela Davis, no sentido de ir à raiz da solução dos problemas. Então, obrigada mais uma vez. Gente, eu não consegui parar de chorar durante todas as falas de vocês. Eu não tenho palavras, eu acho que eu falo isso em nome das organizadoras. Assim, a gente não tem palavras para descrever o quão grandioso é esse momento para a gente, o quão emocionante é e o quão gratas a gente está, não apenas de vocês terem aceitado o convite, mas de terem reportado também o processo pelo qual todas passamos juntas. Foi um livro que foi feito de forma muito rápida, e isso que a Ju falou muito bem, assim, as minas, sabe? A gente vai lá e faz, porque a gente, como a Futini falou agora para mim, nosso exército é pesado e a gente tem poder. Então, queria agradecer para sempre os aceitos de vocês e terem ajudado a gente a compor esse livro tão importante. Queria fazer um último pedido protocolar para que as organizadoras, as autoras todas se juntassem para a gente fazer uma foto. E depois a gente vai ficar, os livros continuam ali, a gente vai estar à disposição de todo mundo para responder perguntas e assinar livros. E a noite continua, vamos celebrar esse momento, que eu acho que é um livro histórico, e a gente está muito orgulhosa de estar aqui com vocês hoje. Vamos realmente celebrar essa potência que é a união das mulheres para transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, mais equânime e que realmente contemple as perspectivas de todos. Muito obrigada, em nome do Tem Saída. Valeu.
família. Meu boi bonito, foi alegria.
linda pastorinha, que fazeis aqui? Vim buscar meu gado, maninha, que eu aqui perdi. Vim buscar meu gado, maninha, que eu aqui perdi. Linda pastorinha, que fazeis aí? Vim buscar meu gado, maninha. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Araricoera, que a Índia dá banho mais para uma criança feia. Macunaíma já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando, não. E se o incitavam a falar, exclamava: ai que preguiça, e não dizia mais nada, ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 anos que tinha Manapê, velhinho de que na força de homem. E o divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são. Vivia deitado, mas se punha os olhos em mineiro. Macunaíma levava pra ganhar vinheiro. A putinha que tá caminho. No campo se alguma cunhata se aproximava dele pra fazer festinha. Macunaíma punha a mão nas graças dela, punha até se afastava, nos machos cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava a habitação. Amor, amor a céu, Bacorocô, a Cucuicã, todas essas danças religiosas daqui. Amor, amor a céu, Bacorocô, a Cucuicã, todas essas danças religiosas virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo
da noite. Papai chegou e me disse: não há de ter um amor. Mamãe veio e me botou um colar feito de dor. Que o tatu prepare a cova dos seus dentes desentados. Para o mais desinfeliz de todos os desgraçados. Deixo a vida sem saudade. Mando um sarará, tive por pai um desterro, por mãe a infelicidade. Mando um sarará, papai chegou e me disse: não há de ter um amor. Mando sarará,
que é muito manhoso. Do cucu empresta vosso sono pra Macunaíma, que é muito manhoso. Na 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 na. Empresta vosso sono pra Macunaíma, que é muito manhoso. Murucututu empresta vosso sono, empresta vosso sono pra Macunaíma, que é muito manhoso. Do cucu empresta vosso sono pra Macunaíma, que é muito manhoso, é muito manhoso, é muito manhoso. Na 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 na. Faz 3 dias que não como, semana que não escarro. Adão foi feito de barro, sobrinho me dá um cigarro. Faz 3 dias que eu não como, semana que eu não escarro. Adão foi feito de barro, sobrinho me dá um cigarro. Adão foi feito de barro, sobrinho me dá um cigarro. Me desculpe, meu parente, se cigarro não lhe dou. A paia, o fósforo goiano caiu na água, se molhou. Me desculpe, meu parente, se cigarro não lhe dou. A paia, o fósforo goiano caiu na água, se molhou. Me desculpe, meu parente, se cigarro não lhe dou. A paia, o fósforo goiano
fóssil goiano caiu na água e se molhou. Me desculpe meu parente, esse cigarro não ligou. Rapaz, é o fóssil goiano caiu na água e se molhou. Me desculpe meu parente, esse cigarro não ligou. Rapaz, é o fóssil goiano caiu na água.